meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Mundo, História e Ciência. Esse canal, para quem não sabe, é uma extensão, né, de audiovisual do blog Mundo, História e Ciência. Lá nesse blog você vai encontrar vários textos sobre diversas coisas. Eu faço resenhas de alguns livros, tanto acadêmicos quanto de romance. Por exemplo, você pode encontrar lá resenhas sobre livros de vampiros e tudo mais, até inclusive de alguns desenhos animados, que trazem algum tipo de conteúdo interessante, né? Relevante. Dá para usar um pouco de ciência, de história, para poder analisar esses desenhos animados. Assim como eu também vou estar fazendo alguns vídeos futuramente aqui, fazendo relação entre religiões e desenhos animados, séries de TV, filmes, como já tem um aqui no canal, que é observando os elementos da alquimia e do hermetismo dentro da série Dark, a série da Netflix, que teve agora, esse mês teve a sua última temporada, né? Foi a terceira e última temporada, tá? Mas nesse vídeo aqui eu quero falar brevemente sobre uma coisa muito curiosa, né? Que é chamado o manto Tupinambá. Bom, para quem não sabe, os povos tupinambás eram vários grupos dessa etnia que basicamente eles dominavam boa parte da costa do Brasil, né? Então, quando os portugueses, europeus, holandeses, franceses, ingleses chegaram a esses territórios aqui, eles sempre se depararam com os tupinambás no litoral do Atlântico, aqui no Brasil, tá? E justamente com essas invasões europeias, muitos dos tupinambás migraram para mais ao interior, né? Muitos desceram, por exemplo, vieram da região ali do Atlântico e vieram subindo o rio Amazonas, né? Inclusive chegando até ali próximo onde hoje a gente entende que é Santarém, Juruti, Alenquer, essa região ali do Baixo Amazonas. Tá? E tinham outras etnias, como os tupinambaranas, né? Você vai encontrar na literatura dos viajantes, na Amazônia, por exemplo, algumas variações desses nomes. Mas o interessante do manto tupinambá é que é um manto muito bonito, né? E existem algumas ilustrações da época, tanto do século XVII, como algumas do século XVIII, também mostrando ilustrações, né, desse manto. Então é um manto mesmo, que vem daqui da cabeça até os pés, de penas vermelhas, meio rosas também, algumas, não sei se eu posso dizer que é rosa, né, mas uma tonalidade próxima, já chegando no rosa, mas elas bem avermelhadas e algumas azuisinhas, algumas penas azuis que eram de guarás, né, do pássaro guará. Para quem não conhece, é uma ave que tem muito aqui na região norte e um pouco na região nordeste, principalmente nessas áreas de alagado, tá? São pássaros muito bonitos. Vou deixando aqui as imagens para vocês. E pelo que dá para entender é que esse manto ele era utilizado por personalidades de destaque dentro da sociedade tupinambá, né? E os tupinambás são do tronco linguístico tupi-guarani, tá? Então, esses mantos eles não existem no Brasil, existem poucos exemplares, aproximadamente 6 a 5 exemplares no mundo, e nenhum deles está no Brasil, né? Um que a gente tem mais notícia assim é de um que está, acho que ele é o mais preservado, vamos dizer assim, o manto mais preservado. Ele está no Museu Nacional de Copenhague, lá na Dinamarca. E em 2000 houve uma exposição aqui no Brasil, onde esse manto foi apresentado na exposição, tal. Um grupo de pessoas da Bahia, da zona rural da Bahia, se auto-intitula descendente dos tupinambás, né? Estão atrás há muito tempo estão atrás de uma documentação para incluí-los dentro para eles serem reconhecidos como o povo tupinambá, tá? Porque tecnicamente se entende que os tupinambás são extintos, eles não existem mais há muito tempo.
Tá? Então, quando eles viram esse manto no museu, eles tentaram reivindicar, estavam reivindicando, né, que eles recebessem de volta esse manto. Como uma espécie de retorno de uma cultura que é deles e tudo mais. Só que tem vários problemas aí, né? Primeiro, nada garante que esse manto era desse grupo específico. Segundo, são pouquíssimos exemplares que existem e eles, como é de pena, elas são altamente degradáveis. Você precisa mantê-los o tempo todo longe de luz solar, tá? Eles precisam ficar numa temperatura específica o tempo todo, senão em coisa de um dia, 2 dias, eles pode estragar completamente e se perder, certo? Então tem esse problema. Eles é um grupo que tem todo o direito de fazer essa reivindicação, né? Tem todo o direito de correr atrás desse tipo de direito, mas eles precisavam apresentar, porque eu não sei como ficou o desfecho dessa história, mas eles têm que apresentar algum tipo de projeto sólido de que eles vão conseguir preservar esse material, porque é muito importante esse material. É muito importante, tá? A gente só tem essas gravuras do século XVI, século XVII, mostrando pinturas de uso desse manto. E esses mantos eles foram levados para a Europa aproximadamente em 1644, né, pelos holandeses. Acredita-se que esse manto também poderia ser usado por pajés tupinambá, tá? Esse termo pajé justamente vem do tupi, que aí seria paié, que seria esse mestre, xamã, curandeiro da sociedade tupinambá. Então tem uma gravura que mostra uma roda de vários homens indígenas, né, tupinambás, dançando, e 3 deles no meio, com uma espécie de algo bem similar a esse manto, creio que seja esse manto tupinambá mesmo. Então estão com um maracá numa mão, que é típico da música cultural e dos rituais xamânicos dos indígenas da América do Sul, quase como um todo, e com um charuto na outra, né? Para quem não sabe, o tabaco ele é uma planta nativa da América, e os indígenas é que criaram enrolaram essas folhas de tabaco para formar os charutos, os cigarros, que são muito utilizados dentro de rituais xamânicos, dentro das práticas religiosas, de cura e de transe dos pajés, né? Eles fumam muito tabaco, tomam alguns chás e passam mal, vomitam, né? Normalmente são cigarros grandes que eles utilizam, e você vê um reflexo disso em outras religiões, como a pajelança cabocla, não exatamente indígena, mas na pajelança cabocla, na Umbanda, que a gente chama de tauari, que é um charutinho, né, que você compra em lojas de casas de Umbanda, em lojas de artigos religiosos, em feiras, você encontra muito. E essa técnica de assoprar o tabaco, né, a fumaça do charuto, num ferimento, num lugar onde tem uma doença, por exemplo, você tem, sei lá, um câncer de pele, aí ele vai jogar ali, que é uma prática indígena muito antiga, muito comum, o uso do tabaco, tá? E eles usavam esse manto. Agora eu só acho interessante por exemplo, na Umbanda, não ter nenhum relato, nunca ouvi falar, nunca encontrei nenhum desenho, pintura, ou qualquer menção de algum tipo de entidade. Porque não sei se na Umbanda existe o caboclo Senhor Tupinambá, mas nunca vi ninguém dizer que ele estaria utilizando esse manto vermelho, de penas vermelhas dos Guarás, né? Seria muito interessante encontrar algum que falasse disso. Mas é isso aí, gente. Curta o vídeo, se inscreva no canal, deixe um comentário, uma pergunta, uma sugestão de vídeo, que eu vou estar continuando fazendo esses vídeos, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.